Oi, Oi, quer conversar? agora? Agora. Meu amor, boa noite. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu queria compartilhar uma coisa que eu venho pensando com o João e vou compartilhar com vocês também. Mas antes vou me apresentar, antes que o É, João reclame. é importante, eu já estava prestes a reclamar. Eu sou Carol Padilha, sou psicóloga clínica, sou terapeuta de casais e eu sou a esposa do João. Oi, gente, eu sou o João, marido da Carol, sócio dela, e esse aqui é o podcast Não Quero Conversar Agora. Onde a gente fala sobre relacionamento, comunicação e temas afins. Bom, eu tenho pensado muito sobre masculinidade, né? Eu Ah, tô escrevendo aí um negócio. E aí, um dos temas que eu encontrei falando de masculinidade foi como os homens têm dificuldade de expressar emoções. Isso já sabemos. isso é o básico, né? A gente começa daí. E aí, eu encontrei uma coisa que eu acho que você ia achar interessante, que é a dificuldade dos homens de expressarem sentimentos, exceto quando o assunto é futebol. Fala mais. Quer dizer, o futebol, eu estava lendo um texto do Caderno de Pagu de 2020. E aí falava de como os homens são socializados, né, ensinados a ter um espaço onde é permitido que eles gritem, que eles chorem, que eles se abracem, que eles sejam que eles sejam irracionais de alguma forma. E aí, uma coisa que eu achei interessante para te contar foi uma frase que eu li que o rapaz dizia que ele aprendeu a se apaixonar, ele aprendeu a sentir com o Flamengo. Ele disse que foi a primeira paixão dele, foi a paixão dele pelo time, pelo clube, e todas as mulheres a partir daí, enfim, ao longo da vida foi a partir disso. E eu achei tão a ver com você isso, queria ver o que que você acha. Nossa, que loucura! Eu nunca tinha olhado por esse lado, assim, né? Tipo, de ser o lugar onde eu aprendi a amar, a me apaixonar. Mas, assim, por outro lado, claramente essa linha do num lugar onde eu podia sentir. Isso é muito claro. Por exemplo, eu acho que a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Não, beleza. A primeira vez que eu vi meu pai chorar foi perdeu a mãe. Essas coisas, né? Acontece. Básico. Básico. Mas depois disso, isso eu era muito novo, tinha, sei lá, 6 anos. Depois disso, foi comigo com 13 anos, com o Flamengo sendo campeão brasileiro. Uhum. Sabe? A primeira vez que eu vi ele chorar por uma coisa que eu achava que não era pesado o suficiente, era só uma coisa que emocionava ele, foi com o Flamengo. Nossa, isso é interessantíssimo. É, Sabe? E não só o meu pai. Meu pai, o mas meu tio, descreve o seu pai os e o seu meus tio para as primos. pessoas que não sabem como eles são. Então, são pessoas assim, completamente. Aquele. A palavra que me vem é turrão. É meio brucutu, É, sabe? Essa coisa assim brutamontes. de uma pessoas completamente brutas, completamente. Meio ranzinzas, que falam com você normal, você acha que eles estão brigando. Grosseira, um tanto. Isso. Uns queridos. Aí. Então, assim, por esse lado, eu acho muito também. Por exemplo, eu era uma pessoa eu era muito estressadinho quando era pequeno. E o único lugar que eu podia ser estressadinho era jogando bola. Em todos os outros lugares eu era repreendido por ser estressadinho. Mas no futebol tava tudo bem. Eu tenho amigos que são pessoas super carinhosas. Eu tenho o marido da minha prima, é um cara super carinhoso. Ele num campo de futebol é um completo doido. Sabe, uma pessoa desvairada. E eu acho que é um pouco disso, né. É um pouco desse ambiente Irracional, né? onde tudo pode. E quando a gente pensa em masculinidade, a gente pensa em tantas coisas que não podem, né. O o masculino tem sempre essa coisa de tudo leva para um não masculino. Então, você ter sentimentos, você deixa de ser homem. Você, É, vai para esse lugar de o que que parece mulher, né? Parece bicha. isso, mas é uma coisa que, eh, tudo não parece homem, sabe? A caixinha do homem é muito pequena. Isso, só que aí nesse lugar do futebol é um lugar onde você pode de alguma forma soltar essas emoções, né? Enfim, se expressar. Você estava falando isso do eu ia falar o nome, mas
Enfim, você não falou, não vou falar também. Você estava falando isso desse seu amigo, que é outra pessoa no jogo, e aí tem um torcedor que fala, né, nesse estudo, que ele fala que a única pessoa, aliás, que a ex-esposa dele falou que a única vez que ela conheceu ele realmente foi quando eles foram assistir um jogo no Maracanã. Porque até então ela não sabia como ele era, assim, real. Ela não sabia onde ele poderia chegar, porque ele mudava completamente. Na torcida do Flamengo, ele mudava. Tipo assim, se você vendo, você não diz nada, mas o futebol leva pra esse lugar inexplicável e da irracionalidade do homem. E aí, eu fiquei pensando nisso no sentido de que interessante, que experiência antropológica é ver o seu homem, o seu companheiro, ou a pessoa que você divide a vida, né? Mas que é uma pessoa mais fechada, mais fria, torcendo por alguma coisa. Porque assim, se você não demonstra, né, que nem seu pai, seu tio, não demonstra sentimento normalmente, né? Uma pessoa super, assim, fechada. E naquele momento tá ali pulando, se alegrando, amando as pessoas, né? Abraçando, Isso que eu ia falar, abraçando, dando beijo, dando beijo, tipo, é, comemorando, acaba que você vê a pessoa de uma outra forma mesmo, sabe? E aí você vai perguntar pra qualquer cara, o que que você sente pelo seu time? Né? Qual que é o sentimento? Ou qualquer pessoa, né? Qual que é o sentimento pelo seu time? E você descreveria como? meu sentimento pelo meu time, não sei. Ah, uma coisa importante pra mim. Não, mas o sentimento. O sentimento? Ah, O que que você sente pelo Flamengo? eu acho que é um pouco de sentimento de pertencimento, sentimento de. Esquisito falar isso, mas sentimento meio de família, meio É isso. de, Uhum. de casa, um sentimento meio de eu, sabe? Faz parte da sua identidade, né? É, mas assim, pô, o Flamengo ganha, eu ganhei. O Flamengo perde, eu perdi. É, mas assim, né, como sempre, lembrando que você é doente, é roxo. Não, não sou, não. É, é sim. Porque aí que tá. A maioria dos homens responde, né, ou enfim, nesse estudo, mas responde como algo inexplicável e fala de um sentimento de só pode ser amor. É uma paixão indizível, uma coisa assim, de outra ordem, porque tem muito a ver com esse lugar da identidade, realmente. Então, eu tenho muita dificuldade de explicar também. Eu falaria que é um sentimento difícil de explicar. Mas eu acho que tem muito do amor e da paixão, mas talvez, pra mim, eu posso estar cometendo um sacrilégio. Hum, Mas tem muito desse amor e dessa paixão, pra mim, quando eu tinha dificuldade de saber o que que é amor, o que que é paixão, sabe? Tipo assim, o, o que que é uma paixão? Aquele sentimento arrebatador que você não para de pensar naquilo. hum. E o que que é o amor? É uma parada que você tem muito carinho, você tem muito cuidado. Beleza, pode passar por esses pontos. Só que eu acho que, tipo assim, é mais parte da minha vida e eu vejo como parte da vida dessas pessoas. Não estão num lugar de amor, mas você não tem uma palavra pra explicar. Você tem uma dificuldade de explicar uma coisa que é muito parte da sua vida. Então, é o que eu chamo, é isso, né? Esse lugar na vida afetiva mesmo, né? De muita gente, que é o que eu entendo como uma intimidade emocional. Que às vezes você consegue construir com o futebol, com o seu time, mas você não consegue construir com seu parceiro ou com a sua parceira. É um lugar onde você tá em casa, e que é isso, né? Você comemora quando o time ganha, você sofre quando seu time perde, mas é um lugar onde você tá investido emocionalmente. É muito difícil você, tipo, ter a mesma profundidade, por exemplo, num domingo à noite, de ir conversar com a sua esposa e saber como é que vocês estão. Ter uma DRzinha à toa, sabe? Não tenho esse investimento emocional de, tipo, todo domingo vou lá, religiosamente, domingo, quarta, terça, sei lá, o Flamengo joga todo dia. Mas de ir fazer um check-in na relação, falar, e aí, como é que você tá? Como é que a gente tá? Tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô entendendo, mas assim, eu tenho dois pontos importantes. Tipo, o primeiro, eu tenho dificuldade de conseguir fazer essa comparação, né?
do quanto você cuida da sua relação matrimonial, do seu relacionamento, né? De com o quanto você nutre com o futebol. Por quê? Por conta desse outro ponto, que é uma palavrinha que você usou, que eu tava pensando em falar, que é religiosamente. Hum, Eu acho que o futebol na vida desses muitos caras, e algumas mulheres Mileres. que gostam muito de futebol, vai pra um lugar muito religioso. Vai pra um lugar, tipo assim, eu acho difícil alguém perguntar sobre o, o quanto essa pessoa ama a Deus e cuida da religiosidade e com relação do quanto cuida do relacionamento. Nossa, mas aí não sei, não sei se eu vou pra esse lugar de religião, porque é isso, é como você pensa na sua rotina, né? Tipo, na minha rotina tem aqui, todo domingo tem um encontro com o meu time. Só que nem todo mundo tem religião, né? Nem todo mundo tem uma fé assim. Então não sei se necessariamente vai pra esse lugar. Eu acho que vai muito Não, pra um lugar de um hábito, de uma rotina, de uma coisa que tá ali presente na vida e que você nutre de fato esse lugar de uma emoção, desse lugar de uma dedicação. eu acho que se assemelha muito com esse lugar da religião. Por exemplo, eu sou uma pessoa sem fé, mas eu acho que o Flamengo tá pra mim num lugar de religião. Novamente, Mas reforçando por meu. quê? Porque é isso, assim, pô, se a gente estiver falando de religião, Deus, qualquer que seja ele não te responde de volta. É uma Ah, coisa que você faz sozinho. Então, você tá levando o Flamengo pra um outro? Ah, não, mas é tipo assim, essa questão de você nutrir você não tem a resposta do outro, você não tem o que o outro vai achar de como você tá agindo. hum, Tipo assim, o Flamengo não fica chateado se eu esquecer o jogo do Flamengo. Mas o Flamengo não fica mais feliz se eu ver o jogo do Flamengo. É uma parada que tá completamente só na minha cabeça. entendi, que tem a ver com a sua relação, né? Com a relação que você nutre. Só E, que, e eu acho que isso é muito diferente de uma relação com qualquer pessoa, com qualquer relação da vida das pessoas, que é uma relação que é a dois, que é uma não, troca. mas a fidelidade, por exemplo, não necessariamente é a dois. No sentido de você ser fiel com a pessoa não necessariamente diz. Ah, não, acho que sim, diz sim, da sua expectativa da pessoa ser fiel com você, né? Porque eu ia falar que, tipo assim, é uma coisa que tá muito na sua consciência, na sua cabeça. É, eu acho que sim. Entendeu? Tipo assim, tem uma relação que pode ser unilateral, porque é uma coisa que diz respeito a você, da sua relação, mas eu acho que não precisa ir N- por aí. Não, eu acho que é completamente a dois. O que é fidelidade? A fidelidade também. É, não, eu boto fé. Mas assim, no final das contas, o que eu tô querendo trazer é. Tem um investimento emocional, né, da pessoa, independente de ser nessa questão religiosa ou não, que não necessariamente é o mesmo investimento que a pessoa faz na relação Aham. e faz com o parceiro. Acho que é mais esse o meu ponto, sabe? Porque sim, pode ter um lugar para você de religiosidade, mas no final das contas fica parecendo que é como se só o futebol fosse importante. Por exemplo, o maior compromisso você não tem compromisso com seus amigos da mesma forma que você tem com o Flamengo. Você não tem um compromisso com você mesmo até. E tipo assim, você não pode faltar como você tem com o jogo do Flamengo. A gente vai, pô, você pode me olhar torto quando você quiser, enquanto você quiser, mas a gente vai marcar uma coisa no sábado e eu te chamo pra fazer alguma coisa, a primeira coisa que você pensa, Pedro, sempre é: "Ah, não, o jogo é domingo, então tudo bem". É ou não é? Não, assim, a primeira coisa que eu penso. Tá, tudo bem. A primeira coisa que eu penso no todo final de semana é que horas é o jogo e como é que a gente vai organizar isso. Qualquer dos seus planos passa por que horas é o jogo do Flamengo, ou se tá tendo campeonato, se tá tendo jogo ou não. Então, tipo assim, tem um lugar de prioridade na sua vida, e eu imagino que na vida de muita gente, que eu entendo perfeitamente a parceira ou o parceiro que fala: "Porra", sabe? Você você não dedica tempo pra gente, você tá dedicando dessa forma por quê? Pra esse seu time aí. É, eu entendi. Então, assim, saindo do sentimento, né, indo pra uma coisa mais prática, eu consigo ver isso como
um causador de problema. Eu acho que já foi problema em relacionamento meu. Já foi problema um pouco com a gente, até eu aprender um pouco a manejar melhor. Você não aprendeu, né, você foi obrigado, foi imposto pela ditadura de que não dá pra você colocar o Flamengo na frente de todos os nossos planos. Não, claramente não foi isso que aconteceu. Claramente foi eu aprendi que se eu vai parecer manipulação, mas não é isso que eu quero dizer. Hã. Que se eu nutrir você de outras formas e te chamar pra fazer coisas nos horários corretos do final de semana, dá pra eu deixar o horário do jogo do Flamengo livre, mesmo sem falar que eu tô deixando o horário do jogo do Flamengo livre. Eu acho que a gente já até falou isso no episódio, né, um Aham. dos primeiros, assim, de como você manipula o nosso final de semana pra caber o Flamengo. Porque eu acho que é uma coisa, é quase um eu ia falar, é quase um trisal. É eu, você e o Flamengo, né. Porque o Flamengo tá aqui presente, porra, na maior parte dos meus dias tá você fazendo algum comentário e, assim, eu não vejo você assistindo as coisas com a mesma intensidade que você assiste o Flamengo nunca. De vai lavar uma louça, tá ouvindo alguém falando do Flamengo. Vai andar de carro, tá ouvindo alguém falando do Flamengo em um outro programa sobre o mesmo jogo. Um negócio, assim, surreal. Cadê que pega um livro? Vai pegar um livro? Pega o livro do Flamengo pra ler. Tá me pintando como um doido, não é isso tudo. Mas, realmente, eu consigo ver muito isso, essa questão do investimento que você faz, né? E não precisa ser nem do horário. Eu acho que um investimento do horário é um investimento muito, muito ok ainda. Porque tem um investimento do tipo assim, não tem dinheiro pra fazer nada, mas tem dinheiro pra gastar com o time, pra comprar camisa de time, pra ir no estádio. Pessoas gastam tudo por conta de time, né? Então, assim, isso só tá me deixando cheio de dúvida. Dúvida por quê? É De, porque é isso. do que fazer com isso, sabe? Mas eu acho, não sei, pra mim, de novo falando sobre mim, né? Pra mim parece muito que eu não tô gastando e eu não tô botando tempo no Flamengo. Parece que eu tô botando tempo em mim. É, daquilo que é da sua identidade, né, da sua paixão individual. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que vai muito por esse lugar. É porque a gente coloca o futebol e o time como uma coisa muito à parte. Mas se eu estivesse fazendo isso tudo com, sei lá, com o meu carro, talvez fosse um pouco esquisito, mas não entrasse Não é nessa material, categoria, né, não é né? material, é pra esse sentimento de pertencimento mesmo, essa conexão familiar que tem, né, tipo assim, você aprendeu a ser flamenguista com quem, né? A gente estava conversando esses dias, tem essa coisa da memória afetiva também, eu entendo o que você tá falando. Só que eu acho que vai muito de como a outra pessoa lê essa situação, sabe? Porque eu posso achar futebol um saco e achar péssimo, mas entender que é um hobby seu. Só que isso não tá me afetando mais. Mas no momento que afetava, vira uma coisa tipo, cara, você tá substituindo o tempo que a gente tem com o Flamengo? Você realmente tá botando mais importância no jogo de futebol do que passar tempo comigo? E aí vira uma outra questão. Eu entendo que vai pra um lugar um tanto de, não sei se é uma competição pelo afeto, sabe? Pela Aham. atenção, talvez seja um pouco. E, tipo assim, de claramente sentir falta do mesmo, da mesma dedicação, né, que a pessoa poderia dar ali. Mas eu acho que também tem uma coisa de uma incompreensão. Tipo, cara, como assim? Eu consigo aceitar a ideia de que você esquece o nome das minhas amigas. Beleza. Esquece das coisas que eu tô te falando, que eu te contei, de um filme e tal. Você não lembra. Mas você sabe todos os jogadores do Flamengo. Desta seleção, da última, da penúltima, você sabe de cabeça. Adorei que você chamou o elenco do Flamengo de seleção. Gostou? Uhum, É, tá de bem propósito. treinado. É. Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, aonde que entra o futebol, sabe? Por que que vira esse objeto de tanta atenção e adoração? Tudo bem, eu entendo, mas caramba, eu acho que às vezes quando a pessoa. Eu acho que o problema não é o futebol em si. Esse é um ponto que eu quero fazer, assim, eu não tenho nada contra. Inclusive, até conheço pessoas que amam futebol. Mas o problema é como você tá no relacionamento.
E aonde que o futebol entra? O seu relacionamento com o futebol, com o seu time entra? Entende? Porque se no momento que você tá, você falou de manipulação, né? No momento que você tá nutrindo esse relacionamento, deixa de ser uma questão pra mim. Mas se você não tá nutrindo, e eu vejo você nutrindo com eles, com o seu time, vira uma questão, sabe? É, eu ia falar isso, assim, que me parece muito que essa questão, ela fica mais relevante, ela fica mais transparente quando a gente tá meio que faltando em outras áreas. Quando a gente que ama muito futebol tem dificuldade de expressar sentimentos fora do futebol. Quando a gente que ama futebol, tipo assim, eu já tenho marcado quando o Flamengo vai jogar na Libertadores de novo, mas eu tenho dificuldade de marcar com você de ir fazer alguma coisa, né? Então, eu consigo entender isso. Só que assim, eu também fico me perguntando se faz sentido você quer uma pessoa que te ame tanto e seja tão doido por você quanto as pessoas são doidas pelos os próprios times? Sim, eu deveria dizer que não? Porque eu acho que as pessoas são doentes pelos próprios times. As pessoas, Perdem a linha, né? as pessoas ouvem, não sei, às vezes, As pessoas. as pessoas têm 3 programas esportivos por dia pra ouvir do mesmo assunto. Sim. Imagina uma pessoa que passa 3 programas esportivos, cada um de 1 hora, ouvindo sobre você durante o dia. Mas, Pedro, não é questão de ouvir. É de estar em contato, é fazendo uma coisa comigo. 3 horas por dia, eu acharia muito. Mas 2 horas, tá. Não, tudo bem, mas eu acho que as pessoas são doentes pelos próprios times. E você. Eu acho que tem uma devoção aí que. Tudo bem que tudo em excesso faz mal, mas uma devoção que eu não me incomodaria, não, de, tipo, receber tanta atenção quanto. Mas é interessante que você falou do você não liga tanto, porque lembrei de uma pesquisa que eu vi que falava sobre, tipo assim, era algum aplicativo de relacionamento, mas não é, mas era gringo, que falava alguma coisa, tipo assim, fez pesquisa só com pessoas solteiras. Se afetava na escolha de parceiro e parceira o futebol. Eu acho que era O time da outra pessoa. Não, futebol. Aí eram algumas perguntas. Ah, Aí era tipo assim, gostar de futebol afeta? com certeza afeta. Aí tava tipo assim, 17% das mulheres falava que afetava. Enquanto 5% dos homens falava que afetava. Era uma parada meio assim, tipo assim, os homens não ligavam. Mas isso era uma pesquisa com casais heterossexuais. Não. Era uma pesquisa com solteiros que Tá. estavam no aplicativo de relacionamento. Entendi. Aí. E assim, o pior é que eu li essa pesquisa dentro de uma matéria, e a matéria era escrita por uma mulher que falava assim: só 17% foram sinceras. As outras 83 não viram ainda esse homem te ignorando completamente pra ir num jogo ou pra assistir. E eu fiquei, nossa, que viés péssimo. Uma pessoa tá um pouco frustrada com esses homens que gostam de futebol. Mas é isso, assim, É difícil não estar, né, também. foi pra um lugar muito de 20% das mulheres ligavam muito pra esses caras que estão numa situação que gostam muito do time. Ou que. Ah, uma pergunta boa também era: você se importa da pessoa que tá junto com você mudar por conta do resultado do jogo? Nossa, eu me importo muito. Porra, eu odeio quando o Flamengo perde feio e você vira outra pessoa. Cara, sério mesmo. Você vira outra pessoa no dia seguinte, fica mal-humorado. E aí eu pergunto, tá tudo bem? E aí você fala, Flamengo. E aí eu já sei que eu não quero saber. Mas assim, você fica algumas horas ouvindo gente falando do Flamengo e revivendo aquele sentimento ali. Odeio. E também tava por aí, 20%. E aí a moça também reforçou o quanto essas moças estavam. As 80% não tinham se relacionado com a pessoa horrível ainda. Você lembra que eu te contei, há um tempo atrás, uma fofoca de um cara aqui na piscina do condomínio? Meu Deus, Eu já contei isso aqui? acho que não. Teve um cara que eu tava ouvindo, que eu tava ouvindo a conversa na piscina do condomínio, Que coisa horrível, cara. Você quer contar isso mesmo? mas eu tava ouvindo a conversa dele, ele tava falando alto.
Aí, ele estava contando que ele e um outro rapaz conversando, ele falou assim: "Ah, e o Flamengo, hein?" Ele falou: "Pô, nem acompanho muito". Aí o outro cara falou: "Pô, mas você como assim? Você é carioca, você não acompanha o Flamengo?" Ele falou: "Cara, então". Aí eu já fiquei animada, né, pra ouvir por que que ele não acompanhava. Cara, então, eu acompanhava muito, mas eu era daqueles flamenguistas doentes, meio doidos. Aí ia pra torcida, aí saía em briga depois. Eu fiquei, tá, esse aí já é um nível mais brabo. Aí eu ia pra torcida e saía em briga, e de vez em quando aparecia machucado, não sei o quê. Aí encontrei minha ex-mulher, e aí ela ficava muito chateada quando eu tava lá no jogo, da forma que eu torcia. Aí ela começou a falar tanto na minha cabeça que eu parei de assistir. Parei, deixei isso pra lá. Aí agora eu voltei a acompanhar o Flamengo um pouco porque a gente se separou, mas eu tô assistindo assim, devagarzinho. Não sou mais aquele mesmo, né? Não sou mais jovem, mas não faço mais aquelas coisas. Aí de vez em quando eu assisto, mas não comento com ninguém sobre, não discuto futebol. Eu fiquei, cara, que cara, ele devia ser muito doido. Ele devia ser muito doido pra mulher falar e, tipo, se incomodar e ele parar de assistir. Eu acho assim, inclusive, eu acho que se eu falasse, João Pedro, me incomoda muito você assistir futebol assim, A gente não precisa ir pra aí. eu acho que você não sustentaria. Eu acho que se fosse, não responde, mas eu acho que se fosse pra você escolher entre eu ou o Flamengo, eu tenho minhas dúvidas. Eu prefiro não comentar. Eu não sei se tem alguma emenda no Brasil que pode ficar em silêncio em depoimento. Pode se abster. Aham. Nessa pesquisa que eu estava te falando antes. Mas sobre esse rapaz, eu fiquei pensando assim, o quão doente ele era também pra, se ele não estava torcendo na torcida organizada, caindo na mão com as pessoas, porque ele, tipo assim, não tem um nível anterior de vou assistir o jogo, ele devia ser muito sequelado, porque assim, se ele precisou cortar o time e não só cortar o ato de ir pra rua bater em gente, É sabe? Tipo porque eu assim, acho que ele não conseguia, né, exatamente, se também. você assiste, você fica louco. Então eu vou Isso. parar de E assistir. você vira essa outra pessoa, né, violenta. Pô, nessa pesquisa que eu estava lendo, o cara falou que jogava sapato na televisão, quebrava a televisão, quebrou a televisão uma vez, porque o time perdeu numa final dessas. Eu já vi gente quebrando televisão. Pô, isso pra mim é maluquice, sabe? Então, é isso que eu tô falando. É uma coisa muito doida. Eu acho que a conclusão que a gente vai chegar aqui é que a gente não quer que o nosso parceiro, que é muito doido, seja assim com a gente. Isso tudo. Não é essa a conclusão que eu tô chegando. Mas uma coisa que eu queria dizer é, a gente tá falando aqui, né, no caso dessa pesquisa, e aí eles não fazem essa distinção de casais hétero ou homo, enfim. Mas eu sei que na clínica tem casos, tem pessoas, né, que têm um problema sério, assim. E, tipo assim, homens, né, homoafetivos, homens gays, que estão. Que uma das pessoas, né, não tem uma boa relação com o meio do futebol, porque acaba sendo um meio muito machista, né? Muito, Homofóbico pra muito caramba. homofóbico, é. E aí, a outra pessoa, que é tipo um gay que tem um tanto mais de passabilidade, sabe? Que se mistura um tanto mais, não tem problema nenhum com ir no estádio, mas é isso, acaba virando um conflito, sabe? Ou, por exemplo, um casal de mulheres onde as duas mulheres gostam muito de futebol, mas são de times diferentes, por exemplo. E aí isso dá uma treta e, tipo, as duas torcem muito. Ou uma delas. Esses são casos que eu já ouvi, assim. Uhum. Uma delas tem uma relação muito forte com o futebol, mas não fala sobre nenhum outro assunto, só quer falar do futebol. Sim. Sabe esses casos? Tipo assim, eu não acho que o futebol, e aí eu acho que é onde a gente é mais brasileiro do que qualquer outra coisa, eu não acho que o futebol tem esse recorte tanto de heterossexualidade, sabe? Acho que é isso, tem uma galera que é muito doida, ponto final, assim, com o time, com o futebol. É, eu também acho, com certeza. Eu acho que, assim, é muito fácil a gente ir pra um lugar muito masculino e hétero. Mas quando você tá no estádio, tem muita mulher no estádio. E assim, você vê que tem claramente pessoas de todas as orientações, Uhum. sabe?
Tem até torcidas gays nos times. Tem, né? O Flamengo tem a Fla Gay. Tem flaguei? Tem. Ih, que legal. Então, assim, é fácil a gente cair nessa caixinha e comigo falando, esse foi um episódio que acabou sendo um pouco sobre eu falando da minha própria experiência, eu vou muito por esse lugar, né? Não, é porque Mas, eu tô te chamando pra pensar sobre masculinidades também, né? aham, Tô desconstruindo algumas questões sobre masculinidades, eu acho que entram tanto, né, a gente pensar sobre como tem esse espaço afetivo mesmo, né? aham, Do esporte, mas principalmente do futebol. total. E assim, você falou masculinidade, eu lembrei de que eu assisti a série Adolescência Hum, essa semana. E assim, não vou entrar na série aqui, mas eu queria que, se alguém quiser ouvir a gente falando sobre essa série, não acredito que você trouxe pro grupo. deixar comentários. Eu já disse que eu não quero falar de adolescência, gente. Mas eu queria falar. E fala sobre masculinidade. Ah, tá, entendi, Entendeu? Olha entendi. que gancho bom pra gente É falar um sobre ótimo gancho. masculinidades. Mas adorei isso que você acabou de fazer, porque você praticamente me convidou para entrar numa coisa que você quer muito, que você gosta muito. E eu acho, pra gente encerrar este episódio, eu acho, eu diria, né, sugeriria que esse é o caminho, né, para quando tem uma situação dessa em casal, um conflito. Tipo, você tá vendo que a pessoa gosta tanto de uma coisa? Tenta fazer parte. Ou então a pessoa, né, você tem um lugar tão especial ali do futebol, chama outra pessoa pra estar junto. Compra uma camisa do time pra sua esposa. Sabe uma coisa assim? De mostrar que você quer que ela faça parte daquele momento, e ainda que você não queira tanto, mas tipo assim, envolver a pessoa pra virar uma coisa onde ela se aproxima e não uma coisa que ela se afasta de você, sabe? Uhum, total. Eu te chamo pra ver todos os jogos. É, eu sei. A maioria eu assisto. É, mas às vezes eu nem quero que você veja, não. Mas eu acho importante chamar. É, não, eu sei. Porque é isso também, né? Um lugar de você estar com seus amigos, de, tipo, conversar com seus amigos. E às vezes eu quero ficar pertinho e não assistir o jogo, no caso. Não, às vezes eu só quero ver o jogo mesmo, mas aí. Você sabe. Não precisamos entrar aqui, né, Não gente? precisamos. A ideia, gente, aqui desse episódio é que a gente possa trocar essa ideia. Aí vocês troquem com a gente, mandem nos comentários o que vocês acham, se o futebol é uma questão pra vocês ou não. É isso, galera. Um beijo. Fica até semana que vem. Até a próxima.